novos nomes e alguns já consagrados aí do mercado. E eu estou recebendo, enquanto anfitrião, a Vanessa da nova Galeria Fazan, ou Façan? Fazan. Com Z, né? É com S, mas a gente fala com Z. Fazan, que abriu aí as portas no início da pandemia, um pouco antes, né? Em 2019. Foi final de 2019. Foi tipo março de 2019. Ah, e no início, então, teve um ano antes da pandemia para começar a pensar o negócio. A Vanessa vai contar um pouquinho de como ela teve a ideia de abrir, né? Parece, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente andou conversando um pouco, e a Vanessa vem de uma família que já coleciona, né? Se interessa por arte, e em 2019 resolveu colocar isso como um negócio comercial mesmo, e fundou a galeria em BH. E ela me contou também, né, numa conversa que a gente teve, que está, com o tempo e muito cautelosamente, pensando a estrutura da galeria, né? Não tem muitos artistas representados ainda, mas vem trabalhando de uma maneira muito atenta para poder atender e estar junto desses nomes que ela vem representando. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, Vanessa, obrigada pelo tempo, Obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, contar um pouquinho da história, né? Eu sou formada em arquitetura e design gráfico, formei em arquitetura, design de interiores e design gráfico, muito ligada a essa área de artes, né? Formei em 2003. E desde que eu nasci, a minha mãe é formada em design de interiores, então eu já convivo com esse ambiente de arte, né? Minha mãe sempre gostou muito, inclusive naquela época, quando fazia decoração, né? Que é o que eles chamavam os cursos, tinham as aulas de pintura, ela pintava quadros, porcelana, fazia tapete arraiolo, essa história. E eu convivi muito com isso, ela indo até ateliês, porque tinha uma professora dela que gostava muito, levava ela até ateliês de artistas, inclusive um deles foi o Volpe, e aí começou a história do colecionismo da minha mãe. Uhum. Então, a minha mãe trabalhava com decoração, depois de um certo tempo, ela sentia uma necessidade muito grande de indicar obra de artes, começou a frequentar feiras, galerias, e aí foi aumentando também no colecionismo. Então, quando eu formei em arquitetura, eu nem cogitava a ideia de abrir uma galeria, mas ela cogitava. Ela sempre falava que eu tinha que abrir uma galeria. E isso ainda não fazia parte do meu desejo, né? Eu formei em arquitetura e eu tinha vontade de trabalhar numa construtora. Mandei currículos e, de fato, trabalhei até 2015, onde eu fui muito feliz, sou muito grata, amava. Mas, nesse caminho, enquanto eu trabalhava na construtora, por influência da minha mãe, principalmente, eu comecei a frequentar muitas feiras nacionais, internacionais e galerias. Então, eu participava também da compra deles, né? A maneira como ela olhava para uma obra de arte, né? O porquê que ela gostava, todas essas escolhas. E eu acabei me apaixonando por esse universo. Eu acho que é natural, assim. Então, quando foi em 2015, eu comecei a fazer uma experiência aqui em Belo Horizonte, né? Trabalhei em 2 galerias. E quando foi em 2018, eu saí da galeria, da segunda, né? E em 2019 já me formatei para abrir a minha. Quer dizer, desde 2018, quando eu saí, eu já comecei a pensar, né, em cima desse meu desejo. E aí, em 2019, então, eu inaugurei uma exposição de uma fotógrafa que chama Isis Gasparini. E aí, eu até fiz uma gambiarra aqui, que eu vou girar o meu celular para falar um pouquinho dos 4 artistas que eu represento. Eu comecei em 2019 com a Isis. As obras dela estão participando do Partilha, com exceção de poucas obras, onde no site é possível ver todas, né? E quando o cliente entra em contato, eu especifico quais que não estão dentro, mas a grande maioria está, e todos os 4 artistas toparam entrar.
Ótimo. Então, em 2019, eu fiz a exposição dela e quando foi em setembro, eu fiz da Úrsula Tautz. Aí, ano passado, eu conheci uma artista que eu já vinha namorando desde 2019 também, que eu olhei o trabalho dela e me foi super correspondente, que foi a Lilian Camelli. E aí, a gente já teve uma conversa também de representação. E esse ano, eu já comecei a representar o Leonardo Luz, né, que é um artista do Rio. Eu visitei o ateliê dele, a gente começou a ficar bem próximo. E então, assim, eu estou realmente num caminho lento de conhecimento. Não quero, assim, eu não tinha o desejo de já abrir a galeria com 20 artistas, com 10. Muitas vezes acontece, a pessoa faz uma pesquisa anterior e abre a galeria um pouco mais estruturada. Uhum. Conscientemente, eu não fiz esse caminho. Primeiro, eu encontrei a minha primeira artista, fiz exposição dela, trabalhei ela no mercado interno, aqui principalmente de BH, né? Depois eu já fui olhando para uma segunda, uma conversa com ela, e assim eu tenho caminhado bem devagar, com algumas consultorias, com ajudas, né, de pessoas do mercado, curadores, pessoas que eu confio. Uhum. Então eu vou girar um pouquinho para falar desses meus Tá. 4 artistas, tá? As 3 mulheres que você falou, elas são aí de Minas? A Lilian Camelli é de São Paulo e a Isis Sim. também. A Úrsula e o Léo são do Rio. Ah, Eu ainda não consegui encontrar um que esteja dentro da minha linha aqui em Minas, né? Mas eu venho procurando. Já recebi alguns tá. currículos, sabe? Mas eu andei formatando a minha linha curatorial e eu tenho procurado, assim, tenho muito desejo de representar artistas de Aham, Minas também. Então, a primeira aham. que a gente vai falar, que eu estou mostrando a obra dela, que é a Lilian Camelli, que foi essa que eu falei que eu conheci ela e apaixonei pela pintura dela. Ela tem uma pintura muito sensível, né? Ela Muito trabalha muito com delicado. essa questão da memória, exatamente. Essa intensidade emocional, né? Uma pintura mais intimista. Uhum. Tá vendo? Ups. É uma figuração bem delicada Bem mesmo. delicada, é. E E ela são conta obras que muito assim, tamanho, mais ou menos? algumas pequenas, assim, por exemplo, 30 por 30, 30 por 50, ou também ela tem formatos um pouco maiores, 50 por 70, sabe? Aham. Mas, São assim, de tamanhos médios. pequeno, isso, pequeno a médio, exatamente. Uhum. Essa é a Lilian. Então, é carregado Muito lindo. de memória, né? Ela é paraguaia, então também reflete muito o que ela viveu no Paraguai, enfim. E aí, falando do próximo artista, é a Úrsula Tautz, é uma artista do Rio, e que também trabalha questões de memória, pertencimento. Nesse trabalhar, ela acaba abrangindo assim, dimensões históricas e afetivas, sabe? E no trabalho recente dela, que inclusive foi essa exposição que nós fizemos aí na galeria, ela propõe uma reflexão sobre o universo imaginário, né? E aí ela une ciências, cartografia poética. Então E sempre tem, são objetos, né? tem objetos, e tá vendo lá atrás também, pintura, ali tem uma aplicação de rádica, né? Ela Tá. utiliza a rádica também como material, e ela faz essa redoma, né? De vidro, Aham. super poética, né? Como se você estivesse Como dentro se de um fosse universo, né? E a é, redoma protege né? Essa poesia toda. E aí ela faz um link, então, entre tempo, memória, espaço. bonito. É como uma assemblagem, né? Os objetos. Essa obra faz parte de uma instalação da Úrsula, que é super bonita. Também, quem quiser entrar no site dela, né, ou no Instagram dela, Aham. consegue ver mais sobre a obra. E esses desenhos vêm dessa instalação, né? Aqui também é dela. Uhum. Esse projeto passou agora, ela passou num edital do Paço Imperial no Rio, e aí é uma edição de 50, né? É uma redoma Uhum. de vidro, aí tem esse pêndulo, né? Quebrado, e um monte de areia no fundo, que tem a ver com esse Sim, conceito do trabalho que ela vai desenvolver dentro do Paço Imperial. tá. Vai ser, a exposição ainda vai ser. Ainda vai acontecer. Era para ter acontecido em 2019, mas aí, infelizmente, por causa da pandemia, teve que ser prorrogado. Não foi dado ainda uma nova data, não, mas irá acontecer.
né? Aham. Gostaríamos que fosse nesse ano, mas se não for possível, quem sabe ano que vem eu passo. Inclusive, agora em fevereiro abriu uma exposição das que estavam atrasadas, né? Digamos. Uhum. Mas se Deus quiser, a da Úrsula ainda vai acontecer. É uma instalação linda. No site dela tem todo o projeto dessa instalação, é super bonito. Aí ela conta a O história dos site dela, você sinos, sabe né? falar para quem está assistindo? Oi? O site, você sabe dizer o endereço exato? É o Se eu nome não me dela? engano, é www.ursulatal. Aí eu não vou saber falar direitinho o final, se é .com.br ou só, né, se é Tá. .br, mas é o nome dela, isso mesmo. Uhum. E aí lá vai ter toda a história do porquê desse badalo, né, de sino quebrado que tá aí, vai ter toda a história desse trabalho. Aqui é o Leonardo Luz, que a gente começou a representar esse ano. Ele tem uma pintura muito sinestésica, assim. Tem que apela assim para diversos sentidos, né? Tem hora que dá vontade de Sim. comer, de cheirar, é uma Bem coisa. Assim. matéria. Exato. Mistura essa coisa dos sabores, cheiros, macio, e ao mesmo tempo tem formas orgânicas ou primitivas, né? A gente pode dizer, textura, Uhum. volume, incisões, é muito bonito. Eu gosto muito. Eu vi ao vivo aqui no Salão dos Artistas Sem Galeria, acho que antes de ele estar com vocês, né? Sim, Que exato. teve no início do ano, Uhum. que aconteceu aqui em São Paulo. E durou até pouco tempo, né? Uhum. Foi desinstalada há pouquinho tempo essa exposição. Sim. E são pequenos formatos, né? São bem pequenos. É Tipo, bem bonito. 15 por 15 por 10, mais ou menos, 15 por 15, alguma coisa assim, 20 por 15. Uhum. Aqui é a Isis Gasparini. Tá. Ela une duas linguagens, né, da arte, que é fotografia e dança. O trabalho dela tem sempre esse link entre corpo e olhar. Ela trabalha muito com o deslocamento do corpo. Por ela vir da dança, né, a essência do trabalho dela, a poética, tem a ver com mudar o percurso do olhar do espectador em relação aos espaços expositivos. E é Tá. bonito porque, assim, faz a gente, de fato, tirar o protagonismo das obras, né? Porque ela tira o protagonismo das obras de arte nos espaços Uhum. expositivos e foca elementos como a arquitetura, a luz, o entorno, né? Uhum. Essa série aqui, por exemplo, todos esses Então, trabalhos participaram da nossa exposição aqui na galeria. é como um olhar para os espaços de arte, né? Eu estava dando uma olhada no site. Sim, São exato, vários museus, né? exato. E justamente ela procura documentar aí o entre as obras. Exato, ela muda o percurso, é como se ela trabalhasse com o deslocamento do corpo dela dentro desses espaços expositivos, e aí ela faz a tomada dessa imagem, né? Desse olhar, Uhum. ela captura essa imagem a partir do momento que ela trabalha com o corpo dela, com esse deslocamento. E aí ela nos faz olhar para esses espaços de uma maneira diferente. Então, nessa série aqui, por exemplo, que chama Era Preciso o Corpo Olhar para Fora, tá difícil de ver aqui, porque tá longe, né? Eu acabei improvisando, mas é um Aham. momento que é como se ela se esgotasse, de olhar lá para dentro, então ela tem o desejo de olhar para fora. Então, aqui são as janelas desses espaços expositivos, e a gente consegue ver Sim. as cortinas, né? Por isso que ele é branquinho, assim, embaçado um pouco, mas lá atrás a gente vislumbra a paisagem, que está externa ao espaço expositivo, né? Ao museu, na ocasião. Uhum. E aqui são fotos da exposição que nós fizemos. Aqui é no E- Metropolitan, em Nova York. Então é bem retratado a arquitetura, né? Ou aqui, por e- exemplo, um detalhe de uma obra. Aham. Eu vou E o voltar agora, espaço de vocês, aonde fica em Belo Horizonte? vou retomar aqui para mim. A gente fica no bairro Santo Agostinho. E aí Aham. eu fico num prédio comercial. Eu fiz a Tá. união de duas salas e meu espaço expositivo é nessas salas do É prédio nessa. comercial. Tá. É. Alguém perguntou o sobrenome da Úrsula, é Tautz, é T de Talks. tatu, A-U-T-Z, A-U-T-Z. né? Isso. Úrsula Talks. Muito legal. E aí você está com esses 4 artistas representados e os 4 participando da partilha. Sim, os 4 participamos da partilha. E agora, em junho, nós vamos fazer uma exposição coletiva
na galeria, que vai ter esses 4 artistas e mais alguns outros que nós convidamos. E nós estamos iniciando uma conversa de representação, fazendo um diálogo entre obras do nosso acervo. E aí vão ser diálogos bem bonitos, sabe? A curadoria da Poliana Quintela, que é uma curadora do Rio. E aí tá super bonito o projeto. Em junho agora? Em junho, Esse ano, assim, tá um ano de pandemia. Ano passado nós ficamos parados, né? Assim, no sentido de não fazer exposições. Então, nesse ano, eu resolvi pensar diferente. Eu acho que não era suportável mais ficar parada. Então, assim, independente do cenário, mesmo que for para ter registros fotográficos e a filmagem, essa exposição vai acontecer, sabe? Eu acho importante para os artistas e para o futuro. Porque, assim, as exposições são sempre uma alegria, né? Convidar as pessoas, trazer os artistas. Então, isso não vai acontecer agora em junho, infelizmente. Mas eu acho importante ter esse registro, a gente iniciar esses diálogos, né? E registrar essa exposição. E o futuro, a gente, se Deus quiser, vai ter todo o tempo do mundo para, então, de fato, concretizar uma exposição para cada um deles, mas com esse universo mais alegre, né? Quando todo mundo já estiver vacinado e tudo estiver podendo acontecer como era antes. Sim. Eu acho que é importante mesmo, como você falou, apesar das condições serem muito limitadas, né, de fato a gente não poder estar encontrando e estar recebendo o público, acho que de alguma maneira é importante a gente continuar pensando e produzindo, sugerindo, né, a visibilidade da produção desses artistas, para que justamente muitos deles venham produzindo em cima dessa situação, inclusive. Né? Então, acho que isso é uma maneira de a gente estar chegando junto ao nosso tempo de uma maneira eficaz. Né? Então, se a gente não consegue presencialmente, que tenha a documentação e que tenha a possibilidade da visitação virtual mesmo. Ou agendada. Né? Ou agendada especificamente, né, de cliente em cliente, para que isso continue sendo alimentado de todas as maneiras. Né? É fundamental, assim, o negócio e como pensamento também. Tá certo. Eu concordo. E voltando à partilha, então é a primeira participação que vocês estão tendo no grupo? Sim, eu entrei recente no grupo, né? Deve ter, talvez umas 3 semanas, né? Que eu entrei. E aí já entrei para a quinta ação. Tive uma conversa individual com cada artista, todos toparam, né? Foi super legal. Eu acho que isso é importante tanto para o colecionador, quanto para o artista, quanto o próprio movimento, a ação social que nós estamos promovendo, né? Com a partilha. E, enfim, acho que é bom para todo mundo, né? E também para a galeria, né? Para esse momento. Claro. Também então, para quem está entrando e não conhece exatamente a dinâmica do grupo, a partilha, de novo, é a junção de várias galerias de todo o Brasil. São 12, Renato. 12 nessa quinta ação, né? Quinta ação. Mas a partilha como um todo tem mais de 40 galerias do país todo. E essa quinta ação, que acontece especificamente agora, no mês de abril, vai até o final do mês, é uma ação comercial, onde o cliente, o colecionador, adquire um artista, uma obra, e ganha com um crédito de 50% do valor dessa primeira obra para adquirir um segundo artista, fazendo com que o negócio alimente e fomente aí o comércio, uma maneira de compartilhar justamente com mais de um artista nesse momento de dificuldade que a gente vem passando. E eu estou conversando com a Vanessa, proprietária, diretora da Fazan, que é uma nova galeria em Belo Horizonte, recém
inaugurada, né? Tem um 2 ano e pouco, né? 2 anos, no começo de 2019. Uhum. E participando pela primeira vez aí na ação da partilha. E a gente também, com esses recursos adquiridos pela ação, a gente está fazendo uma doação para um trabalho social aqui em São Paulo, né, de uma comunidade daqui carente. Então, cada galeria também doa uma porcentagem desse valor adquirido para essa comunidade. Eu sou o Renato, trabalho na Galeria Barco, aqui em São Paulo. A Galeria Barco é fundada pela Isabel Pinheiro, da antiga Galeria Vigílio, que está dentro do Centro Cultural Barco, onde a gente tem vários cursos de artes de várias áreas, e também representamos 30 artistas, mais ou menos, e quase todos eles também estão participando da partilha. Cada galeria vem postando aqui no Instagram da partilha as obras que estão disponíveis, assim como no Instagram de cada uma delas. E no site também de cada galeria tem o catálogo disponível com as obras que estão participando dessa ação. Então é super fácil e compreensível de entender o que pode estar sendo adquirido e como poder compartilhar aí, esses trabalhos. E você quer contar mais alguma coisa de projetos? Você falou que vai ter essa coletiva com novos convidados, né, artistas convidados, em diálogo com esses já participantes, e tem mais alguma coisa planejada para o segundo semestre? É um diálogo entre os artistas que nós já representamos, com os novos e com algumas obras do acervo, né? Com artistas já consagrados, ou falecidos ou vivos, né? Então tá super legal. Para esse ano de planejamento, a gente vai ter mais uma exposição ou setembro ou outubro. Eu estou apenas aguardando sair a data realmente da Arte Rio, né? A exposição de junho eu queria desvincular da SP Arte. Eu ainda não consegui confirmar se de fato a feira presencial vai acontecer ou não. Caso seja online, eu não vejo problema de eu escolher a data. Mas caso aconteça a presencial, eu vou deslocar da feira. Talvez uma semana depois, né? Apesar de eu não participar da feira ainda. Se é um desejo, eu ainda não participo. Eu sei que às vezes muitos colecionadores podem viajar. Então eu prefiro deslocar desse momento. Como eu tô fora, né, do eixo de Rio, São Paulo, se eu estivesse em São Paulo, certamente eu faria a exposição durante a SP Arte. Né? Sim, mas como eu tô fora desse eixo... Mas eu acho que não está confirmado mesmo, né? A princípio seria em junho, né? Junho. Mas como a gente teve esse retrocesso aí da saúde, eu não sei de fato se vai acontecer ou não. Mas o que eu queria... Desculpa, pode falar depois. Não, e aí eu ia falar só que, como programação, a gente vai ter só mais uma exposição no final do ano, setembro ou outubro. Vai depender da data da Arte Rio. Vou deslocar. Coletiva também, né? Coletiva também. Em diálogo com novos artistas, né? Convidados ou artistas que nós vislumbramos uma representação. Então, esse ano a gente vai caminhar devagar, mas não ficar parado nas ações. A gente tem um planejamento de 2 exposições. Legal. O que eu queria comentar, assim, que é só uma coisa que eu percebi na sua apresentação, assim, o quanto é importante esse convívio que se tem com a arte, né? Então, você comentando que você vem de uma família de pais que colecionavam e que frequentavam os ambientes, de como isso te estimulou e te encaminhou justamente para um lado profissional, né, mas antes disso até desse interesse, desse amor pela apreciação da arte, né? Então, o quanto acho que isso a gente precisa entender, que a gente tem que estimular muito, assim, né, na criação, enfim, no cuidado com a educação das crianças, para justamente fazer com que o país tenha um pouco mais de estrutura
interesse na diversidade, né, no conhecimento cultural, de uma maneira com que as coisas não sejam vistas com tanto preconceito, mas que estejam dispostos a entender a diferença que existe entre várias classes ou entre várias pessoas de várias procedências, enfim, acho isso muito importante, acho que é um trabalho que as galerias têm feito e precisam continuar fazendo, junto às instituições, né, as instituições que têm mais estrutura, mas justamente acho que esse grupo Partilha se propõe a quebrar também um pouquinho essa mítica, né, que o mercado de arte é tão elitizado, tão de difícil entendimento e acesso, né? Eu acho que é um grupo muito diverso, tem galerias muito antigas, galerias super novas, grandes galerias, pequenas galerias, enfim. Ô, Renato, eu acho que só completando assim sua fala, eu não tenho dúvidas, pelo menos na minha experiência, que de fato é o berço que faz a gente querer aproximar muito da arte, né? Essa educação, assim, principalmente vindo de casa, ou se não for vindo de casa, mas pelo menos você frequentar um ambiente de pessoas que gostam, que de alguma forma vai te estimular, né? Então eu tenho tanto esse isso foi tão vivo na minha experiência que quando nós inauguramos, por exemplo, a exposição da ISA, eu tenho muito desejo de fazer um braço educativo na galeria. E para isso eu tenho contado com consultorias de galerias que executam isso e que eu admiro e eu quero seguir mais ou menos o exemplo, né? Porque quando nós fizemos a exposição da Isis, eu participei de um evento aqui em BH que chama BH Design Festival. E aí ele movimenta toda a cidade, é o Renato, que mora no Rio, né, que organiza esse evento, espero que não tenha acabado, né, que isso continue. Ele chama Renato Tomasi. E então foi super legal, assim, a cidade vibra a arte. E eles vão promovendo excursões nas galerias que participam, nos espaços, né, relacionados à arte, nos museus. Eles vão fazendo esse movimento na cidade. Então, por exemplo, lá na galeria, algumas vans iam, aí, por exemplo, às vezes traziam uma van com um grupo de arquitetos ou de pessoas leigas, mas que de alguma forma se interessam, né, por esse universo. E nós preocupamos em fazer algumas ações que envolvessem também as crianças. Então, assim, eu tenho muito esse olhar e esse desejo, de fato, para executar na galeria. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, eu já comecei a envolver eles com as turminhas. Então, nós fizemos um dia de fotografia, como foi quando da exposição da Isis, e ela é fotógrafa, ela e a curadora, que é a Gisele Bento, nos ajudaram a fazer ações super legais. A Isis fez um workshop de fotografia com essas crianças. Então, quando a Isis falava dessa questão do deslocamento, do corpo, mas foi assim, foi sensacional. A maneira como elas ouviram, absorveram e começaram a executar e colocar em prática isso. Então, tinha criança que virava a câmera para trás e tirava foto, sabe? Brincando com essa coisa do corpo e do olhar. Eu tenho muito essa preocupação, porque justamente se eu conseguir educar, né? Não é uma pretensão, mas eu acho que está um pouco nas nossas mãos, sim. Eu educar, começar então pelos amigos dos meus filhos, pelos meus amigos, pelos vizinhos, e reunir essas pessoas, levar elas lá para o ambiente e eles começarem a conviver com esses espaços, entender a importância da obra, entender que o artista, ele faz uma pesquisa, que aquilo ali não tirou foto, pá, e tá, pronto. Não. Tem uma pesquisa por trás, uma pesquisa, a Isis, por exemplo, uma pesquisa de 10 anos, né? A Úrsula, não sei quantos anos, a Lília. Então, assim, entender que, de fato, eles se debruçam naquela pesquisa e aquilo tem uma consistência, né? Uma linha, eles fazem mestrado, muitas vezes, doutorado, residências, participam de diversos salões. E, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Acham que é uma coisa feita... Então, assim, eu acho muito importante eu envolver desde as crianças, os meus filhos, né? Os filhos, né? Os primos, os amigos, né? Dos meus filhos, os meus amigos. Eu sempre faço questão de chamar todos.
Eu tento mover todos que me rodeiam para lá, e a artista sempre está presente, explicando a obra dela, né? Ou dele, no caso do Léo, para as pessoas entenderem esse universo, entender a complexidade que é isso, né? E o tanto que eles se dedicam a isso. É uma vida de dedicação. E não achar que é uma coisa gratuita, assim, que não tem tanta Que é pesquisa, só, né? ou que é só uma imagem, né, gratuita, Exato. enfim. Existe essa intenção de se questionar o mundo e de pensar novos mundos, justamente. Exato. Acho isso que é muito saudável na arte, né? Assim, Isso é um são braço, essas... sim, que eu quero desenvolver com certeza. Esse braço educacional, né, do educativo na galeria é algo que, de fato, assim, me interessa em profundidade, sabe? Eu acho que as galerias hoje têm essa preocupação, né? Não são espaços especificamente comerciais apenas, né? Existe a necessidade e a intenção comercial, claro, é um mercado, mas esse mercado vai além disso, porque é justamente construindo e provocando a informação que a gente faz com que o mercado cresça e que a gente tenha mais gente interessada nas pesquisas de modo geral. Exatamente. E promover também, muitas vezes, informações gratuitas, né? Cursos. Quando também do BH Design Festival, nós fizemos alguns cursos que foram promovidos até pela né? A Gisele Bento, que foi a curadora, onde ela falou, por exemplo, sobre a Alina Bobardi. A Isis também falou da fotografia, né? Fez um histórico, assim, super bonito sobre as referências que ela tem para a obra dela, né? Sobre a fotografia e tudo. Então, eu acho muito importante também para os adultos termos esses espaços de discussão, de promoção de conteúdo, de cursos. E agora, com a pandemia, o quanto que a gente não se beneficiou, né? Com todas as galerias que se moveram, instituições e deram cursos gratuitos, inclusive, ou até pagos também. Eu mesma fiz vários no Adelina, enfim, vários outros lugares. Então, realmente é muito importante, né? Como galeria, vislumbrarmos também todo esse braço cultural, educativo, enfim. A própria visita aos ateliês é uma coisa muito estimulante, né? Que a gente entra dentro do universo ali do artista, você acaba entendendo muito mais ali a dinâmica, o raciocínio de cada um, é super, super importante. Essa obra, essa série que está atrás de você é da Isa, não? Não. São Esse daqui é do fotografias. Bruno Faria, é um artista que não é. Desculpa, do Bruno Rios, isso mesmo. Desculpa, da Isis Gasparini, essa daqui embaixo, ó. Aqui embaixo e do Léo aqui e do Léo em cima, exato. Esse é do Bruno Rios, ele é representado pelo Orlando, uma galeria daqui de BH. Um trabalho incrível, ele tem uma pintura maravilhosa também. De longe, assim, parece fotografia. Eu achei que fosse... não, é fotografia. Esse mas ele tem um trabalho de pintura incrível. Eu só comentei que o trabalho que ele desenvolve hoje, né, é muito legal também. Essa obra aqui, na verdade, ela é enorme, olha, são vários. É um político. É, imenso. Super bacana. Muito bom, Vanessa. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Eu que agradeço, Renato. Obrigado por tudo. Então, acho que para quem não pegou o começo, assim,